Você tem medo de falar em público? Pois é, saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos mostrando que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Já pensou? O medo de falar em público é a glossofobia. O medo de falar em público é normal e todos nós temos isso, uns mais e outros menos. Ele vai sempre existir, não se engane. O medo de falar em público é comum, é normal a todas as pessoas. Eu escrevi esse e-book aqui, homilética, do convite à pregação, como ministrar a palavra de Deus. Como ministrar a palavra de Deus. Nesse livro eu trato aqui na página 108 sobre a questão do medo de falar em público. E eu quero ler partes desse trecho e fazer um breve comentário para você. Então, o medo, a glossofobia, o medo de falar em público é comum, é normal, é natural, não tem nada de errado. E tem gente que acha que porque tem medo de falar em público é porque não leva jeito para isso. E isso não é verdade. Você pode ser treinado e pode enfrentar isso e vencer sem problema nenhum. Então, o medo de falar em público, ele rouba muitas vezes as oportunidades que a vida nos oferece. É preciso falar. Nos nossos relacionamentos, a gente tem que falar. E a gente precisa falar quando vai conquistar um emprego, um trabalho. A gente precisa falar quando vai vender alguma coisa, quando vai desenvolver a profissão, seja ela qual for, nós vamos precisar falar. É preciso aprender, então, a vencer esse medo, porque esse medo pode atrapalhar, sim, o desenvolvimento, o crescimento nosso, principalmente se você é um líder cristão, principalmente se você almeja o ministério pastoral. É preciso vencer o medo. E aqui nesse livro eu coloco algumas observações para uma autoanálise, para a gente descobrir onde é que está esse medo. E por que a gente tem esse medo? Então, cada um vai fazendo a sua autoanálise. Eu levanto aqui alguns pontos que são os mais comuns. E o primeiro deles eu coloco aqui como a baixa autoestima. Então, como é que a gente resolve isso? Eleve a sua autoestima. O medo de falar em público começa com a nossa autoestima baixa. É o medo de errar, de não agradar aos ouvintes, de ser criticado, de não ser aceito. E por isso, preferimos muitas vezes não nos expormos. Como pregador da palavra de Deus, escolhido por Ele para cumprir uma missão, não podemos nos dar ao luxo de sermos tímidos ou medrosos. Até porque não foi esse o espírito que Deus nos deu. Deus colocou em nosso coração um espírito de coragem, de ousadia. Então, vença o seu medo, se valorizando como gente, como pessoa, como ser humano, como cristão, amando-se a si mesmo e reconhecendo o seu valor. Então, acaba com essa autoestima baixa. E aí você vai poder enfrentar o púlpito ou qualquer lugar que você tiver a oportunidade de falar, e ainda que seja criticado, e seremos sim criticados. E daí? Qual é o problema? Todo mundo que quer fazer alguma coisa vai ser criticado na vida. Se você não quer ser criticado, você não faça nada, você não conquiste nada, você não sonhe com nada e você fique calado. Quer isso para você? Claro que não. Deixa eu apresentar um outro motivo que nos leva a ter medo de falar em público, até entrar em pânico. É a questão do perfeccionismo. O medo muitas vezes vem quando temos a oportunidade de falar em público e travamos por não nos acharmos capazes. A questão do medo pode estar relacionada à nossa mania de querer fazer tudo perfeito, sem erro. Olha, isso simplesmente não existe. Não tem como não errar. E é errando que a gente vai aprender, é errando que a gente vai se aperfeiçoando. O erro faz parte do aprendizado e do aperfeiçoamento. Abandone o perfeccionismo e abrace o possível.
aquilo que você consegue fazer hoje. E só assim você vai conseguir avançar, vai se aperfeiçoando. Não existe pregador que não cometa erros. Faça o seu melhor dentro das condições e possibilidades que você possui hoje ou agora. Amanhã será um novo momento e uma nova oportunidade para você fazer melhor do que fez no dia anterior. Mas faça, não fuja. É melhor o feito do que o perfeito. Enfrente as suas limitações, o seu medo, e você vai ver que o medo vai recuar. Terceiro, para eu terminar aqui esse vídeo, é a questão da preparação. Estando devidamente preparados, tendo feito o melhor que podíamos dentro das nossas condições e possibilidades ao nosso alcance, teremos autoconfiança para assumirmos o púlpito e pregarmos a palavra de Deus. A preparação elimina o medo. Tendo um roteiro, uma estrutura bem definida, um começo, um meio e fim, uma introdução, desenvolvimento, conclusão, isso vai passar segurança. Caso venha o nervosismo e aí venha o medo, aí você basta dar uma parada, uma respirada e olhar para o seu esboço e retomar a palavra que você estava desenvolvendo. Então fique tranquilo. Esse negócio de deu um branco, vai para o escrito e olha. Aí quando você olha para o seu esboço, aí você retoma e domina o medo e você passa a assumir a responsabilidade do púlpito, da palavra, da ministração, e você vai observar que isso vai passar. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, pode adquirir o e-book, eu vou deixar o link aí. Não deixe de enfrentar o seu medo, vença o medo e desenvolva aquilo que Deus já colocou no seu coração. Deus te abençoe, shalom.